Queridos, estamos num estudo um tanto diferente do que costuma ser. Geralmente nós estudamos um livro da Bíblia na quarta-feira. Concluímos o último estudo foi sobre o livro de Hebreus. Concluímos. E aí nós demos uma pausa, né, para poder tratarmos das mensagens que foram ministradas na conferência em outubro de 2017, do ano passado. A razão é porque são palavras muito complexas. São palavras densas. Mas permita-me explicar. São complexas e densas não porque são em si mesmas difíceis, mas é porque nós gastamos todo o nosso tempo passado ouvindo qualquer coisa menos aquilo que precisávamos ouvir. Fomos mal acostumados, nossos ouvidos estão mal acostumados a ouvir. Quando ouvimos algum som diferente, estranhamos. Poderia usar aqui o exemplo do Gil. O Gil é músico, né? E músico de estúdio, músico profissional. E, portanto, um músico de formação, que tem uma boa formação, que tem um bom conceito musical, ele sabe apreciar uma boa música. Já a pessoa que não tem uma formação musical e que mesmo na sua infância não teve acesso à boa música, mas foi criado ouvindo forró, nada contra o forró, mas porque o forró é aquela coisa, é dois para lá, dois para cá, né? Foi criado ouvindo música sertaneja, caipira, nada contra... É melhor, calma, vai com calma. O caipira também é bom, mas o caipira ele é muito simples na sua... São 3 acordes, 4 acordes, aquele ritmo mais, né? Enfim. E aí, quando a pessoa cresce com ouvindo aquelas coisas que não tem muito conceito musical, não é que não sejam boas, mas não tem um conceito musical, né? E aí a pessoa ouve uma sinfonia, ele não gosta, não aprecia. Ora, não aprecia por quê? Porque ele não tem conceito musical, ele não pode falar do que ele não conhece, ele não sabe apreciar. É como alguém também que não sabe apreciar uma comida, porque ele cresceu ali no tutano, né? Raspando o osso. Eu cresci assim. Minha mãe comprava uns ossos. Mãezinha, onde é que a mãe comprava aqueles ossos, mãezinha? Eu tenho saudade de como é aqueles ossos. Um osso que era do tamanho de um prato. Vocês acreditam que ela fazia assim? Aí ela fazia aquele arroz, aí colocava um osso para cada um em cima do prato. O osso não tinha carne, era osso mesmo. A única coisa é o tutano que tinha, com aquele caldo ralo. Por que era ralo também eu não sei, mas a mãezinha também não tinha juízo, né, mãezinha? Mas sustentava, a gente acabava de comer, estava suado. Eu estou aqui vivo, gordo, ó, graças ao osso. Aí, de repente, hoje, qual é a sua melhor comida que você gosta de comer? Eu gosto de comer cozidão, carne cozida com osso e batata. Mas você não gosta de uma comida mais refinada? Eu falei, eu não fui acostumado com coisas boas, eu não conheço. E, às vezes, quando eu como, eu nem gosto. Não sei apreciar uma boa comida. Vocês entendem? Bem, mas voltando à palavra, como nós ouvimos muito tempo qualquer coisa, e o melhor que nós ouvimos talvez tenha sido a narração das histórias bíblicas, porque tinha bons pregadores que narravam muito bem e com bastante eloquência as histórias bíblicas, aprendemos muitas histórias, mas não aprendemos os significados delas. E nunca ouvimos falar acerca, por exemplo, da queda do homem, em termos do que ela significa de fato, de como ela ocorreu no coração do homem. Nós ouvimos falar acerca da queda do homem, mas em símbolos, em figuras. Mais ou menos assim, imagine você que um pai naturalmente conta a seu filho a historinha dos 3 porquinhos. É uma boa história para orientar filhos que são pequenos, que não têm ainda meios de entender sobre a prudência, por exemplo. Aí então ele aprende a historinha dos 3 porquinhos, que um construiu a casa de palha, o outro de madeira, o outro de alvenaria, não é? Aí vem o lobo e, por fim, a casa de alvenaria vence. Porque aquele porquinho foi mais prudente, porque o que construiu de palha e de feno estavam lá até zombando do outro, que gastava muito tempo, muito trabalho. Para que isso, se a palha resolve, né? Por fim, os 2 anteriores foram convencidos de que é melhor usar de prudência e se prevenir, que quando o mal vier e soprar a sua casa, ela pode ficar firme, né? Ela deve ficar firme. Mas aí nós ouvimos mais ou menos como se fosse essa história, e ficamos hoje, cada um de nós, com 60 anos de idade, ouvindo a mesma história dos 3 porquinhos. Chega uma hora que tem que deixar os 3 porquinhos de lado e começar a falar de uma outra maneira, com maior significado. Não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo?
pastor, você está comparando uma pregação, por exemplo, da queda do homem, conforme registrada em Gênesis 3, com a história dos 6 porquinhos? Sim, mas não é nenhum demérito. Demérito fosse se a história dos 6 porquinhos não tivesse nenhum significado, nenhum sentido, no sentido de não trazer nenhum resultado. E ela tem. Ela traz muito significado. Eu quero dizer para vocês que Moisés, ao escrever os seus livros, ele o fez no seu tempo. Imagine vocês, ele escreveu há 4.000 anos, tomando a cronologia bíblica, em que a humanidade ainda estava com a sua consciência ainda não tão elevada, o conhecimento ainda não havia despertado até o ponto que temos hoje. E, portanto, Moisés usou de uma linguagem mítica, de uma linguagem metafórica. E essa linguagem metafórica, ela tem um valor tremendo, porque ela consegue manter numa figura, como num recipiente, num invólucro, consegue manter a essência de uma verdade ao longo do tempo, sem se perder. Mas chega um momento que esse invólucro tem que ser rompido, para que nós toquemos na verdade pura como ela é, sem arrodeios, sem o símbolo, para que se compreenda exatamente como as coisas aconteceram e como as coisas acontecem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Por isso que é importante que os irmãos fiquem atentos. Nós vamos procurar ser o mais claro possível e que os irmãos acompanhem o raciocínio. A conferência que nós tivemos, ela se baseou na mensagem de Cristo em João capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E o texto-chave do qual nós partimos foi João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um texto bastante conhecido, mas um texto muito profundo. Não é que porque ele se parece muito simples ou muito simplório, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a complexidade que tem nisso? Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu pensei, sim, é verdade que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Mas o que isso significa no âmbito da existência humana? O que significa para mim e para você? Quando Cristo diz tais palavras, ele parte de muitos pressupostos que precisam de ser trazidos para nós compreendermos o significado de tais palavras. Infelizmente, hoje em dia, os cristãos usam, inclusive, esse texto para pregar o evangelho e falar: Jesus é o único caminho. Está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ou você aceita Jesus e está salvo, ou não aceita e está perdido. E ponto. Esse é o entendimento que eles têm. Não é? Não passa disso, não avança. Aí a pessoa acaba aceitando a Jesus, entre aspas, no sentido de que, já que eu tenho que aceitar a Jesus para não ir para o inferno, então eu aceito. E como é que eu faço? Não, você vai para a minha igreja, você vai ser batizado nas águas, vai passar por um curso, ou pelo estudo, ou pelo culto de doutrinas, você vai aprender as doutrinas da igreja, vai ser ensinado o que você deve fazer e o que não deve fazer. Você vai receber uma receita pronta, comportamental, de ética e moral cristãs. E se você cumprir o regulamento da igreja, você está salvo. Se você descumprir, estará perdido. Para eles é isso que significa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, é muito mais do que isso. Quando Cristo começa dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí nós começamos tratando da vida para ir à verdade e então ao caminho, porque nós invertemos a ordem para colocar o raciocínio no sentido que nós queremos, que é trazendo desde a origem de todas as coisas até chegar nos dias atuais e atingirmos então o final da revelação, que é o Apocalipse. Quando Cristo diz que ele é a vida, ele traz uma revelação muito grande de algo que poucos pensaram ou poucos se atentaram. Ora, quando ele diz eu sou a vida, ele quer dizer que a vida é uma pessoa, é um ser. Se tomarmos do princípio de que o Cristo de Deus é Deus mesmo encarnado, então vamos concluir que a vida é o próprio Deus. O que significa que o Deus, enquanto Criador, ele não criou todas as coisas, incluindo a vida. Não, Deus não criou a vida humana, nem a vida animal, nem a vida vegetal, nem a vida mineral, nem a vida angelical, nem a vida... Não. Tudo o que existe, existe porque foi gerado pela vida. E essa vida não é criada.
Até porque quem iria criar a vida? Se é somente a vida é que pode fazer viver. Então, se Deus, num dado momento, tivesse criado a vida, diríamos então que Ele próprio não podia viver antes da vida existir. O que seria uma grande contradição. Até porque Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 57, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. E aí, sem entrar em muitos méritos, que eu não quero desviar o assunto, mas olha o que Jesus está colocando. Assim como o Pai que vive me enviou. A primeira informação, o Pai vive. Ou seja, Ele é um ser que sempre é em existência. E eu igualmente vivo por meio do Pai. Aí ele se coloca numa posição e numa condição de estar vivendo por meio dele. Em outro tempo, momento, eu posso explicar para os irmãos com maiores detalhes essa questão, mas são palavras de Jesus, ninguém pode questionar. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Ou seja, ele aponta o Pai como sendo a fonte, a origem, a fonte e origem de todas as existências. O Pai, a vida. Por isso que João vai dizer no seu evangelho, colocando palavras na boca de Jesus, né? Quando o próprio Jesus declara, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Mais uma vez ele fala: eu sou a vida. E se formos à epístola de João, a primeira epístola, capítulo 5, versículo 20, João vai falar assim: olha, sabemos que é vindo o Filho de Deus e de que ele veio para nos trazer o entendimento acerca do Deus verdadeiro. E nós estamos no Deus verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, uma coisa que poucos atentaram é que a vida é o próprio Deus. É a vida que a tudo gera. Por isso que todas as coisas criadas são criadas nele. Já leram esse texto de Paulo? Quando Paulo fala em Colossenses, que tudo o que existe nos céus, na terra e debaixo da terra, sejam os mundos visíveis ou invisíveis, anjos, principados, tudo o que existe foi feito por ele, para ele, e foi criado nele. Ele é o fundamento da existência de todas as coisas. E afirmar isso não é um mero capricho teológico. Pelo contrário, não tem nada de teologia, né? Talvez tenha mais de filosofia, porque a filosofia é o pensar como pode ter sido todas as coisas. Quando você pensa e questiona e busca a resposta, você está no âmbito filosófico. Enfim, mas falar isso não é nenhum capricho, não é querer pregar algo diferente, querer ser diferente, mas essa verdade ela traz uma implicação profunda. Que toda a criação de Deus possui uma relação orgânica e de subsistência com o seu Criador. Nada pode existir fora do Criador. Quando Cristo diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, ele cria aqui uma figura metafórica, lógico, ou pedagógica, melhor dizendo, que ilustra essa relação de procedência e de dependência. Se eu sou a videira e vós sois os ramos, ou seja, eu sou o tronco, a origem de tudo. Tudo procede da raiz, e o caule enquanto continuação externa e visível da raiz, mas é desse caule, dessa videira, que procedem, de onde saem, origem, os ramos que são vocês. Nós somos todos ramos que brotam de Cristo. Isso desconstrói a ideia falsa, né, que afirma que o homem veio do nada, que Deus criou tudo do nada, que tudo apareceu do nada. A tal do ex nihilo, né? Isso é pura invenção para gerar uma inconsciência no homem, para que ele ache que não exista relação orgânica entre a criatura e o Criador. É por isso que a Bíblia, portanto, ela começa mostrando essa relação de unidade da criatura com o Criador, unidade, sobretudo, orgânica. Assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver ligado à videira, se não permanecer na videira,
Tampouco nenhuma criatura pode produzir qualquer coisa se não estiver unido ao Criador. Unido na consciência, na alma, no coração. Imagine as regiões mais profundas do seu ser. A sua alma, mente, vontade, emoção, consciência, coração, né? Espírito humano, todo o nosso ser, totalmente ligado, unido, dependendo do eterno de Deus. A Bíblia começa demonstrando tal unidade e ela se encerra também falando desta unidade. Como é que ela mostra essa unidade no último capítulo da Bíblia, nos 2 últimos capítulos? Ela mostra um novo céu e uma nova terra, totalmente restaurados. E como diz, em que não há morte, não há lágrima, não há angústia, não há luto, não há treva. Olha, tudo o que há nesse novo e nova terra são ares de harmonia e de beleza e de coisas boas. Por quê? Porque é dito que Deus habita no meio dos homens, ali representado por uma cidade gloriosa, corpo de Cristo, noiva de Cristo, totalmente sem mácula, sem ruga, em que está no topo o trono de Deus e Deus habitando em meio aos homens. O que significa Deus habitar no meio dos homens? Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus diz a Moisés, em Êxodo 25, ele fala, olha, Moisés, faça-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Estranho. Mas Deus não habita no meio dos homens? Não. Não habita. Mas Deus está no meio dos homens? Fatalmente. Deus não pode deixar de estar aqui, entre os homens, porque Ele é a vida que vivifica e que cria e que gera e mantém todas as coisas. Ele é imanente, não pode deixar de estar. Agora, habitar é mais do que estar em meio. Habitar fala de lar, de laços, de vínculos, de amor, de cuidado. Não é? Então, quando diz que a nova Jerusalém desce do céu e Deus habita entre os homens, então a Bíblia se encerra dizendo que a criação, no final de tudo, estará em plena conciliação com Deus, totalmente unida a Deus, Deus habitando entre os homens, em plena harmonia, de acordo com a vontade divina, de acordo com o coração de Deus. Mas entre o início da Bíblia e o final da Bíblia, o início que mostra na criação está a unidade, e o final que mostra a unidade que foi possível por meio da redenção de Cristo, que Cristo, mediante a sua morte, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, entre o mundo criado em unidade com Deus e um mundo totalmente conciliado com o Criador, há a história da queda. Não é isso? Há a história da morte. Há a história da dor, da angústia. Há a história dos dissabores da vida. Há a história de lágrima, de angústia, de sofrimento, causada por causa do pecado. E é aqui que nós temos que entender. O que foi a queda do homem, portanto? Quando se afirma, o homem caiu. Você perguntar para uma criança, o homem é pecador? É por quê? Porque ele caiu. Onde você aprendeu? Na escola dominical. E como é que foi? Ele vai dizer para você, não, Deus colocou o homem no jardim, pensa num jardim bonito, e Deus proibiu o homem de comer uma fruta, dizem que é uma maçã. Se a criança tivesse sido bem instruída, ela dirá, não é maçã, mas era uma fruta, poderia ser um figo, poderia ser uma uva, qualquer outra coisa, não importa. Mas Deus proibiu. Aí o homem desobedeceu. O que Deus fez? Ficou com raiva do homem, irado com o homem, magoado com o homem, expulsou ele da beleza do jardim e colocou o homem nesse mundo desgraçado como está aí. Então tudo que está aí é por causa disso, porque Deus expulsou o homem do jardim. Mas não é bem assim a história. Essa é uma visão equivocada. O que foi a queda do homem? Aí nós demonstramos aqui em aulas anteriores, vocês têm gravado aí, em que nós vimos que a queda do homem ocorreu quando o homem, num dado momento da sua existência, se deu conta da sua existência enquanto um ser no mundo, quando ele
quando o conhecimento do bem e do mal despertou em sua consciência, desabrochou em sua consciência. O homem vinha caminhando como que numa via única, não tendo opção de ir nem para a direita nem para a esquerda, porque ele ainda não tinha o conhecimento do bem e do mal. De repente, num dado momento da sua evolução não das espécies, isso é coisa de Darwin, temos nada a ver com isso, mas na sua própria evolução humana, o ser humano não vai evoluindo ou não vai? Você não é um ser humano, que sempre foi, mas na sua própria existência você não sofreu mudanças para melhor? Não foi obtendo conhecimentos e mais conhecimentos, tanto conhecimento pedagógico na escola, ou os princípios religiosos, você não foi se tornar uma pessoa melhor por meio da aquisição do entendimento? O homem, então, chegando no momento em que a sua consciência se desperta para o bem e para o mal, essa via única se abre numa bifurcação. É como que agora ele pode escolher ir para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a partir do momento que o homem se dá conta de si, do outro, de Deus, ele passa a ter um conceito de dever ser. O que é dever ser? Ele traz consigo, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser justo. Ou não? O ser humano não tem essa ideia? Não tem. O cachorro tem essa ideia? Pensa num cachorro pensando, rapaz, eu roubei o osso daquele outro cachorro, eu estou com peso de consciência, eu tenho que ser melhor. Já viu um cachorro pensando isso? Não existe essa ideia. Por quê? Porque o cachorro, ele vive numa via de mão única, instintiva. Ele não tem como escolher ir para um lado ou para o outro. Tudo o que ele faz não tem para ele nenhum peso. Ele pode morder você aqui, 1 minuto depois ele está te lambendo, alegre e feliz, sem saber que ele te fez um mal. E para ele não foi nada de mal, ele simplesmente se sentiu pressionado, agredido, e ele se defendeu, ele não sabe que aquilo é defesa, ele se defende sem saber o nome, saber porquê. Ele sabe que é assim que faz e porque é, mas não tem juízo sobre ele, não tem nenhum livro onde se escreve as obras do cachorro, não tem nada disso. O homem não. O homem ele adquiriu um conceito de dever ser e um conceito de dever fazer. É aqui que ele começa ao exercício da sua liberdade. É aqui que ele se vê como um homem acima de toda a criação, de todos os seres. Ele sabe, por meio da minha capacidade reflexiva, de inflexão e de reflexão, de leitura, de conexão das coisas, eu posso dominar sobre tudo. Sobre os animais, sobre tudo eu posso dominar. Eu posso transformar esse mundo, eu posso modificar este mundo. E aí ele foi vendo que ele era superior ao macaco, superior ao cavalo, superior à vaca, superior à cobra, superior ao... Se o Josué tivesse aqui, ele falaria ao ornitorrinco. Ele sempre tem uma palavra mais elegante para falar. O homem se viu superior a tudo. E nisso, quando ele se viu superior a tudo, ocorreu no seu coração o que ocorreu com Lúcifer, quando olhando para toda a criação angelical, se viu superior a toda ela. Orgulhou-se no seu coração e desejou ser independentemente de Deus. Lúcifer disse, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas dos céus, ou eu subirei acima das estrelas do céu e estabelecerei meu trono na parte norte do universo. Quando ele fala na parte norte, ele quer dizer, eu não quero estar sob o trono de Deus, sob o governo de Deus, liderado por Deus, amando a Deus, vivendo por Deus, dependendo de Deus. Não, eu posso, eu sou. Ele diz, eu sou. Na verdade, ele não é coisa nenhuma, nem ele, ninguém. Ou melhor, nenhuma criatura, nenhum ser criado é coisa alguma. Porque o único que é aquele que disse, eu sou. Esse pode falar que é, porque ele é vida. Ele é a vida. Ele é eterno, imortal. Ele é fonte e origem de tudo. Portanto, pode dizer, eu sou. Então, quando Lúcifer, que não era, disse, eu sou, ocorreu a queda. E lá não tinha fruta, nem pé de fruta, nem limão, nem pêssego, nem maçã, nem nada. Aquela árvore indica apenas quando você
tenha consciência, o conhecimento do bem e do mal. O que você faz com tal discernimento? Porque é esse discernimento que te coloca acima dos seres infra-humanos, que são inconscientes da sua existência. Nunca um cavalo vai se rebelar contra Deus. Nunca um cavalo vai querer viver independente de Deus. Ele não lhe foi dada tal faculdade de decisão. Quando Deus deu ao homem, agora o homem, à semelhança de Lúcifer, fala, a queda consiste nisso. E a questão é que assumir a queda é uma questão muito complicada, porque a queda traz consigo um tanto de características, dentre elas a hipocrisia. A hipocrisia é a capacidade do homem fingir aquilo que ele não é. Sempre querendo transparecer a outros aquilo que ele não é. Isso é hipocrisia. A hipocrisia do grego hipócrites, né? Uma palavra antiga usada em termos mais comuns da vida grega, dos gregos, era um termo usado para se referir ao ator ou à atriz. Hoje falamos, né, que o fulano de tal é ator de novela, ou ator de filmes, né? Antônio Fagundes é um ator de filmes. O grego dizia, Antônio Fagundes é um hipócrita. Ó. Mas por quê? Porque ele finge no teatro uma realidade, que não é realidade. É realidade aos olhos da plateia, mas o poeta, o ator, como já dizia Fernando Pessoa, é um fingidor. Está fingindo. Trazendo para nós, a palavra hipocrisia quer dizer, tomou o significado, quando alguém quer parecer uma coisa sem que ele seja. Ele está sendo um hipócrita, está cometendo hipocrisia. Assumir a queda é uma questão que eu creio que ninguém vai assumir. Lúcifer nunca vai assumir a queda dele. Assumir, creio que não. O que é assumir a queda? Assumir a queda é falar assim, puxa, mas eu sou um cara perverso mesmo, porque imagine, sendo Deus o autor e fonte de tudo, olha a minha arrogância de achar que posso viver sem Ele. A não ser que haja iluminação e arrependimento. Aí ele se volta para Deus e tem tal consciência e tal confissão. Mas, do contrário, assumir a queda na queda, muito complicado. De modo que... e o pior é você assumir primeiramente para você mesmo. Ninguém nunca mente para o outro em primeira instância. Sempre se mente para si mesmo em primeira instância. Então você começa a mentir para si mesmo antes de querer mentir para o outro. Porque não existe bom mentiroso que nunca mentiu para si mesmo. Ou que não tenha mentido primeiro para si mesmo. Primeiro ele se convence da sua própria mentira. Aí ele se torna um bom ator para fazer o outro ser convencido da sua mentira. Aí tanto ele quanto o outro se convencerão da sua mentira e a tomarão por verdade. Aí Lúcifer começa com um jogo. É o que Ezequiel 28 fala sobre a multiplicação do seu comércio. Encheu o seu interior de violência. Ora, que violência é essa que encheu o coração de Lúcifer? Senão a violência das palavras, dos argumentos, dos sofismas, dos enganos, das mentiras que ele praticou e falou contra Deus. Na multiplicação do seu comércio. O comércio é um jogo. É um jogo de você vender o seu produto. E para vender o seu produto, você tem que elevar o seu produto. Tem que glorificar o seu produto. Ele pode não ser bom, mas você não vai dizer para o cliente que o produto é ruim, vai? Não, esse produto aqui é o melhor que tem. Não existe produto melhor do que o meu. Então, Lúcifer começou a dizer acerca de si mesmo. Gente, imagina eu, do status, vocês sabem, né? Nem tem nem o que dizer, né? Modéstia à parte, vocês todos sabem que eu sou o Lúcifer, aquele que porta a luz. Eu sou o chefe de vocês todos. Olha, o próprio Deus, reconhecendo isso, me colocou por querubim da guarda dele. E me estabeleceu sobre o monte santo dele. E me fez rei e sacerdote. Eu represento a Deus. Eu represento. Vocês nunca viram Deus, porque Deus não pode ser visto por ninguém. Mas se alguém pode representar, sou eu. Então imagina só. Agora sim, eu não estou tomando isso para mim, eu falo isso mais por vocês. Eu estive observando que esse Deus, eu acho que ele não pode ser muito bom, como ele disse que é bom.
Se ele é tão bom assim, se ele é amor, como ele disse que é amor, para mim, o que eu entendo, o amor é altruísmo. Irmãos, aqui são palavras que eu estou desenvolvendo na boca de Lúcifer, tá? Não são minhas ideias, tá, irmãos? Entenda isso. É como que Lúcifer estivesse argumentando. Eu vou demonstrar isso onde é que está escrito na Bíblia daqui a pouco para vocês. Tá bom? Calma aí. Então, imagine ele dizendo, né? Eu falo por vocês, porque se ele é amor e altruísmo, por que ele quer a glória só para ele? Por que só ele governa? Governo absoluto. Por que só ele é o centro? Por que ele não nos faz como ele, exatamente como ele? Sabia que vocês podem ser como Deus? E aí ele começa a plantar primeiro a dúvida. Você quer convencer alguém de uma mentira? Comece implantando dúvida. Não chega com a mentira de uma vez, que ela é muito forte. Comece implantando a dúvida. Será mesmo? Será deste modo mesmo? Você tem certeza? Você já refletiu sobre isso? Aí você vai balançar as estruturas da pessoa. E aí, depois da dúvida, ele começa a propor um plano. Que tal se nós construirmos um reino para nós? Vamos ver a reação dele. Aí vocês vão ter certeza se ele é bom ou mal, se ele é amor de fato ou não. E tem mais, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Ele vai se irar contra nós, vai nos lançar fora da sua presença, vai nos colocar num mundo de amargura, como punição pelo que nós fizemos. Vocês vão ver. Querem a prova? Já estavam todos corrompidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, eu não posso avançar muito, já disse isso semana passada bastante, é que ele contou muitas mentiras acerca de Deus. Isso é demonstrado, primeiro, pelo texto que diz que ele encheu o seu coração de violência. Qual violência ele fez? Se você buscar a escritura em João, o Evangelho de João vai dizer, e também no primeiro epístola de João, que o diabo, ele é homicida desde o princípio. Ora, mas não se há relato que ele tenha matado algum homem ou alguém no princípio. Ele matou com palavras, ele matou no princípio que Cristo diz em Mateus capítulo 5, que não se mata somente com a faca ou com um revólver, porque foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que ferir a seu irmão, aquele que insultar, esse já o terá matado no seu coração. O diabo é homicida desde o princípio, porque desde o princípio ele mata com palavras, com ofensas, com mentiras, com enganos, contra o outro, sobretudo contra Deus, que é para ele o seu arqui-inimigo, embora Deus nunca foi inimigo de ninguém. Mas ele o tomou por inimigo. E isso é demonstrado claramente em Gênesis capítulo 3, quando a serpente ali representando o diabo pergunta para a mulher assim, olha, Deus disse que vocês não deveriam comer de todas as árvores que estão no jardim, não foi isso? Olha como ele foi sutil, né? Deus disse para vocês não comerem de todas as árvores. Deus não falou isso, é mentira dele. Mas é uma maneira sutil e mentirosa de começar a confundir a mente. Peraí, calma, o que você falou bem? Como é que é mesmo a história? Não, Deus falou para vocês não comerem de todas as árvores. Aí a mulher, não, Deus não falou para não comer de todas as árvores. De todas podemos comer, mas desta não podemos. Porque ele disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que a serpente respondeu? Você acredita nisso? Está lá escrito em Gênesis 3, pode olhar. Gênesis 2, 3. Ele disse o quê? Que se eu comer, morrerei. Ele disse que se eu fizer do meu conhecimento o meu pão cotidiano, e eu viver por meio do meu conhecimento, fazendo do meu braço a minha força, ele disse que eu morrerei. E a serpente disse, e você acreditou? Ah, mas é lógico, é Deus. Bobagem. É certo que não morrerás. A serpente falou isso. 3:4 de Gênesis. Quando diz é certo que não morrerás, o que ele está querendo dizer? Deus está mentindo para você. Deus está mentindo para mim? Tá. Olha, por que Deus mentiria? Por quê? Porque Ele sabe que no dia que você viver independente por si mesmo, que você se descobrir como tal, por isso que Ele não quer que você viva por meio do conhecimento, você será semelhante a Ele.
igual a ele. Você acha que Deus vai querer alguém igual a ele? Se liga, ele quer ser só. Você tem que ser uma marionete nas suas mãos. E tem mais, se você desobedecer, pensa num Deus irado. Ele vai querer acabar contigo. Mas fica tranquilo, se você ficar comigo no caminho da verdade, nós vamos fazer um grande exército. E quando ele se voltar contra nós, nós poderemos enfrentá-lo e poderemos vencê-lo. Onde está isso na Bíblia? Leia Apocalipse. Lá está o dragão, o falso profeta e a besta, a trindade satânica, arregimentando os reis da terra para lutarem contra o Cristo de Deus no dia final. A batalha lá do Apocalipse, tanto a do Armagedon quanto a final, são as tentativas daquilo que foi presumido e pensado no começo. Não há acidente de percurso. Às vezes vocês ouvem eu falando assim tantas coisas, você fala, mas esse cara tirou de onde isso da Bíblia? É porque eu faço uma leitura global. Eu estou falando do princípio, pensando já naquilo que está escrito no final. Eu trago. Não há separação na minha cabeça. Eu falo de um modo tudo junto. Quem separa as partes, não olha o todo, não consegue entender o que acontece em cada parte. De todo modo, o homem caiu. O homem aceitou a conversa da serpente, acreditou no diabo. A mentira passou a dominar a mente e o coração do homem. Mentira é ilusão. Mentira é aquilo que não há. Mentira é aquilo que nega o que há ou o que é. E mentira é aquilo que não é. A mentira tem essência e não tem nenhuma essência. Tratando-se de Deus, a mentira é a negação daquilo que Ele é. Tratando-se das propostas do maligno, de tudo aquilo que Ele ofereceu ao homem e para os anjos caídos. Aquilo que Ele disse que seria, nada disso existe, pura ilusão. Tudo que o diabo disse acerca do homem e acerca dos anjos caídos, essa utopia é apenas uma ilusão, nada existe. De sorte, então, que o homem, então, ele ficou exatamente na condição que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. No Coríntios capítulo 4, versículo 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Dá uma pausa. Olha o que está sendo dito. O Deus desse século começa apresentando. Quando fala o Deus desse século, não está dizendo que o diabo é Deus, mas quer dizer que esse século o tem por Deus. Assim como as pessoas têm tantas coisas por deuses, porque o adoram. Porque o adoram. Pastor, eu não adoro nem o diabo, nem demônio, nem homem. Eu só adoro a Deus. Talvez você esteja cegado pelo espírito desse Deus desse século. Porque não se presta a adoração a ninguém curvando o joelho. Quem acha que quem curva o joelho adora, se engana. Curvar o joelho é apenas uma demonstração possível de externalizar algo possível. Ou seja, para eu dizer que eu estou submisso ao outro, eu posso me ajoelhar com verdade em termos de adoração. Mas quantos não se prostram diante de algo e no coração ele olha e pensa acerca daquele que está em pé? Cabra safado. Não é? Tem isso ou não tem? Sim ou não? Por exemplo, prático, quando um soldado sofrido presta continência para um superior, será que ele está, toda a vida ele é a mesma coisa? Toda a vida, ou ele faz por obrigação, mas lá dentro às vezes ele olha, esse camarada acabou de me prender, fui preso 30 dias, nem sou culpado,
Ele desenvolve uma animosidade contra o seu superior, mas ele é obrigado a prestar continência. E ele está prestando continência coisa nenhuma. Ele está xingando aquele indivíduo por dentro, mas o gesto parece que não. Então não se adora por gestos. Então, se você não se dobra diante de uma imagem de escultura, nem diante de um demônio ou de um homem, não significa que você não é adorador deles. Porque se adora verdadeiramente quando se presta obediência. Quando você obedece, e você obedece não por coerção, mas por crença. Você acredita. Vocês já observaram que no mundo da feitiçaria, os espíritos, sem entrar nos méritos de quem eles sejam, eles pedem velas, rosa, galinha morta, farofa, pinga, charuto. Quem já viu numa encruzilhada velha, jogada, que tem tempo que não se usa, uma macumba velha jogada? A galinha apodreceu, a vela quebrou, está jogada, está tudo. O espírito não levou para ele, não comeu. O que o espírito quer com aquilo? Não quer nada. Ele quer que você preste a ele obediência. Ele quer fazer assim, faça isso, do contrário não vai acontecer aquilo. Aí você rapidamente faz. Você prestou obediência porque creu. Aí então você se torna um escravo dele. Por isso que quando você diz, vou sair daqui, ele fala assim, eu mato sua família. Já ouviram falar disso? Não. Hã? E não é diferente da igreja evangélica, não. Enquanto você prestar obediência a um suposto homem de Deus, e eu digo suposto, e posso acrescentar um pseudo homem de Deus, prestando obediência em cada detalhe da sua vida, você tem garantida, entre aspas, né, a bênção dele. No dia que você falar assim, estou saindo, vou para outro lugar, ele vai falar assim, você não vai, ele vai te fazer algumas propostas, oferecer um cargo, tentar te segurar, tentar te prender, mas se você tiver decidido e sair definitivamente, ele te amaldiçoa e fala, você vai morrer, tua mulher vai ter câncer, seu filho vai ser atropelado, seu carro vai bater, o motor vai fundir. Quem já ouviu isso em algum lugar? E nem fala mais com você. E proíbe a igreja de falar com você. Por quê? Porque o engano gera a crença nele, e essa crença vai gerar a obediência, o controle. Então, olha o que o texto diz, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não creem. Então, para que o líder desse século, desse mundo perverso, o anjo caído, o espírito do mal, ele seja visto e tido por você, por Deus, você tem que ser incrédulo com respeito ao Deus verdadeiro. Por isso que a queda lá em Gênesis capítulo 3 se dá nesse conflito. Você crê em quem? Na serpente ou em Deus? Deus disse que você morrerás como consequência natural do seu próprio afastamento da fonte da vida. A serpente diz, não morrerás. Deus diz, morrerás. A serpente diz, não morrerás. Em quem você crê? Essa é a questão. Tudo está aqui. Em quem você acredita, em quem você deposita a sua confiança. Este é o ponto. O homem decidiu acreditar na serpente. Tornou-se incrédulo para Deus, tornou-se crédulo para o maligno. Toda credulidade é uma incredulidade. Se eu creio em Deus, sou incrédulo para com o maligno. Se eu creio no maligno, sou incrédulo para com Deus. Não pode crer nos dois. E como é que eu sei se eu creio ou não creio? É aquele para quem você presta obediência. Aquele para quem se presta obediência. Obediência não é algo natural. Não se obedece como quem fala, não, eu quero ser obediente, eu vou tomar essa água, serei obediente. Obediência, ela só é possível mediante uma força interior. Sabe por que nós somos...
Posso falar? Devo falar? Sabe por que nós temos dificuldade de obedecer a Deus? E tendo nós profunda dificuldade de obedecê-lo, temos nós um profundo desejo de obedecer. Querendo obedecer, temos profunda dificuldade. Onde está o conflito? Está na Bíblia, está lá, Paulo escreveu, falando do homem. Querendo eu fazer o bem, encontro em mim outra lei que me faz prisioneiro do pecado e da morte. Ou seja, eu tenho na minha mente o desejo de obedecer a Deus, mas nos meus membros tem uma outra lei que me faz escravo do pecado. Onde o problema, o conflito? Por quê? Porque não se obedece pelo dever, obedece pelo ser. A obediência é a expressão natural do ser. Não, do ser. Se o seu ser está salvo, regenerado, a expressão natural vai ser obediência ao Criador. A obediência é natural. E o nosso grande problema é que nós passamos a nossa vida inteira ouvindo: você deve, você deve, você deve. E nós tentamos e não conseguimos. E eu quero saber quem conseguiu. Essa mensagem vai sair daqui, dessas 4 paredes, e vai chegar aos 4 cantos do mundo. Que me apareça alguém que conseguiu fazer algo pelo dever. E eu não falo com base em achismo, eu falo baseado na revelação. Quando Deus deu a lei para o homem, a lei é o dever, faça. Deus não deu pensando que o homem faria. Deus deu sabendo que o homem haveria de transgredir. E por que Deus deu a lei sabendo que o homem haveria de transgredir? Para que, transgredindo, o homem pudesse se enxergar pecador. A lei vem para dar nome ao pecado. A lei não gera pecado, ela gera transgressão. O pecado, ele já existe. O erro, ele já existe. O pecado é a ofensa contra a santidade de Deus. A transgressão é a ofensa contra a justiça de Deus. Por exemplo, nós fazemos muitas coisas erradas no trânsito. Beber cerveja ou bebida forte ou qualquer coisa e dirigir é certo ou errado? Mas sempre foi certo ou sempre foi errado? Sempre foi errado? Não. Então já foi certo beber e sair dirigindo, matando o povo? A pessoa se embriagar e dirigir sempre foi pecado, em termos de pecado humano. Não é Deus, desculpe, não entenda beber pecado. Eu falo, é um erro fazer isso. Aí todo mundo fazia, e alguém falou: não, vamos fazer uma lei que proíbe. Porque aí agora vamos dar nome a esse pecado. Lei seca. Quem não cumprir, transgride o código. Então, transgressão é uma coisa, pecado é outra. Depois vamos entender o que é pecado e transgressão, para ver a diferença. Aí Deus deu a lei para o homem, para que essa lei desse nome ao pecado que já havia, para que o homem pudesse entender que aquilo que ele fazia contra Deus e contra o próximo é pecado, é transgressão agora, e, portanto, se é transgressão, é passível de juízo. Deus deu o dever fazer, não achando o que o homem faria, mas apenas para quebrar o homem, tornar o homem humilhado e para falar: você agora é réu. Aí agora você sabe que você precisa de um Salvador. Então o propósito eterno de Deus não é a lei, é o Salvador. A lei foi dada provisoriamente para o homem se enxergar pecador, para fazer do pecado transgressão. Aí o homem enxergando agora: e agora? Vou morrer? O salário do pecado é a morte. Bem, mas você tem, eu estou dando o Redentor. Agora que você entendeu e tem um Redentor, a lei não é mais necessária, porque o homem não mais viverá pelo dever fazer. O homem deverá pelo dever ser, pelo ser. Por isso que é dito que ele nos deu agora uma nova lei. Não uma lei escrita em tábuas de pedra, porque a tábua de pedra fala o que deve fazer. Mas nos deu a lei do Espírito de vida. Olha, é orgânica, que entrando em nós, ela não nos informa acerca de algo, mas ela nos faz em conformidade com Deus.
A lei do Espírito de vida que inscreve no coração e na mente o que Deus é. Mas será que o anjo ou o Espírito Santo está com um pincel, com uma caneta ou com um ponteiro escrevendo no coração? Não, inscrever no coração significa tornar a vontade de Deus a vontade do meu coração. Fazer a minha vontade, fazer da vontade de Deus a minha vontade. E ser orgânico. Aí, a partir desse momento, o meu desejo é Deus, a minha vontade é Deus, o meu querer é Deus. E, consequentemente, o meu fazer será Deus. O meu fazer não vai ser um dever fazer. O meu fazer vai ser um viver. Viver é natural. Por isso Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Ele vive em mim. De modo que o meu viver na carne é a expressão da vida, do existir, do ser. Então a nossa dificuldade em obedecer é porque queremos, ou porque sabemos que devemos obedecer, sabemos. Mas não deve ser uma obediência como fruto de uma coerção. Se você não fizer, vai para o inferno. Se fizer, vai para o céu. E com essa ideia de ir para o inferno e para o céu, o medo de ir para o inferno, a vontade de ir para o céu, levou um tanto, milhares e milhares, bilhões e trilhões de pessoas a viver uma vida frustrada e uma vida totalmente maquiada, escondida. Aí o jovem está na igreja. A igreja diz que ele não pode beber cerveja. O que ele faz? Ele bebe escondido. Aí ele não pode beber em casa porque os pais são pastores. Aí ele vai beber com os amigos na faculdade. Se ele bebesse na casa com os pais, estaria guardado. Aqui, ó. Não estou aconselhando ninguém a beber com o filho nem com ninguém. Estou explicando como ocorre a situação da vida. Mas os pais não bebem na frente dos filhos porque são pastores, mas bebem escondido dos filhos. Olha como que uma hipocrisia gera outra e vai criando, tirando os alicerces. Daqui a pouco está todo mundo se separando e separados, escondido. Uma vida oculta o pecado não está às vezes nem no fazer, está no ocultar, no mentir. O crente foi para a pescaria e levou uma garrafa de pinga. Só que ele foi com o irmão da igreja. Quando o irmão viu, falou, essa pinga, rapaz, você está louco? Você não se converteu? Falou, não, mas é porque disse que se nós formos picados de cobra, nós estamos aqui no meio do mato, é bom uma tagada de pinga porque mata o efeito, provisoriamente, está chegando no hospital, dá um jeito. Falou, é? Mas aqui não tem cobra. Falou, não, eu trouxe a cobra aí no saco, pode deixar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aqui não estou orientando nem aconselhando ninguém a beber nada. Eu estou dizendo o que acontece. O que acontece. Os pais não podem falar de sexo com o filho, porque essa palavra é pecado. Os filhos vão ouvir isso aonde? Na rua. E agora, com o planeta Terra na mão, o mundo está aqui. Você acha o que você quiser aqui dentro. Toda criança tem um celular. Ela vai aprender o certo ou o errado? Os pais não podem falar, porque é pecado. Nem o nome das partes do corpo pode ser ditas que é palavrão. Minha mãe, em casa, não podia falar nada, nenhuma parte do corpo, nem pelo nome científico. Apanhava. É uma pressão, uma hipocrisia. Enfim, mas o obedecer, a obediência, não são obras, como madeira, feno e palha, construção humana. Obedecer é a expressão do ser. Qualquer obediência que contraria o ser, tudo que fazemos contrário ao que somos, é apenas um invólucro sem conteúdo. Não tem valor. Ah, pastor, e agora? Não, agora não deu nada, eu continuo do mesmo jeito. Você tem que conhecer a verdade. Se precisa amar a verdade, buscar a verdade, orar com verdade, congregar com verdade, ouvir com verdade, ler com verdade. E fazer como o apóstolo Paulo diz, se congregar ou se reunir com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Porque estando com os que de coração puro invocam, você vai crescer na pureza da verdade. De todos os efeitos, o texto diz, nos quais o Deus desse século
cegou o entendimento. E a queda se dá nesse aspecto, a cegueira do entendimento. Onde está o problema nosso, de todo mundo, da humanidade inteira? Quando o homem, no seu entendimento, está cego, ele não enxerga. É uma ilusão que se cria na mente dele. O homem passa a viver por meio de ilusão. Olha esse texto aqui de Efésios, capítulo 4. Eu sei que já foi lido muitas vezes, mas para tirar todas as pinturas que foram feitas nos nossos sentidos, né, Gil? Usando aqui uma expressão de um grande escritor, não vou dizer o nome, para não me gerar críticas, mas para raspar todas as tintas que foram colocadas nos nossos sentidos, é importante que leiamos várias vezes o texto para que você consiga enxergar. Efésios 4, versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui já está dizendo bem claro, na vaidade dos próprios pensamentos. São pensamentos vãos. Vaidade significa ilusão. Sabe por que a igreja evangélica passou a chamar pintura de rosto de vaidade? Pelo menos a ideia original é uma. Eles passaram a dizer que vaidade, uma pessoa se orgulha de algo. Eles acham que você é vaidoso. Mas a palavra vaidade, de acordo com a escritura e a etimologia, quer dizer aquilo que é ilusório. Por isso que os grandes produtos de beleza têm um nome cosmético, de cosmo. Arranjo. Você arranja, coloca a sobrancelha para cima, que ela está caída. Aí o cílio é pequeno, você estica ele com um trem preto, para ficar parecendo que tem. Cara velha pálida, você passa um negócio vermelho para ficar corado. Você está bochechudo, você passa um negócio, um blush de um jeito que vai afinar a silhueta, dar uma silhueta na bochecha. Você não tem, a boca é meia torta, você puxa, desenha direitinho a boca com um pincel, a boca fica parecendo a boca do Coringa. O cabelo está meio assim, meio desajeitado, você dá um jeito nele, ele fica elegante. Parece outra pessoa. Mentira. É tudo cosmético. Aí sai no carro, aí o marido abre o vidro, o marido fecha os vidros do carro, liga o ar-condicionado. Não pode porque vai tirar a minha chapa. Vai voltar os fonhonhões. Então tá bom. Aí desliga o ar, abre o vidro. Não pode porque o vento vai tirar a minha chapa. O que eu faço? Eu fecho ou eu abro? Não, tem que ficar fechado, com tudo desligado, aquela quintura danada. Aí a pessoa não dá conta, começa a suar. Aí o suor vai caindo por aqui, aí vai descendo o preto do olho junto com o suor. Não tem jeito para o pecador. Não tem jeito. Verdade. Então a vaidade dos pensamentos são pensamentos de coisas que não há. É pura ilusão. Pura ilusão. Quando a pessoa chegar aqui e vir o que é de fato. Mas não era assim, mas era a vaidade dos pensamentos. A vaidade passa, você vê o que é de fato. Então, olha aqui, vaidade dos pensamentos. O engano, a ilusão é o engano aqui dentro. E diz no versículo 18, obscurecidos de entendimento. Entendimento obscurecido. Não entende. Engano também. Por causa da ignorância em que vive. Ignorância. Ilusão. Ignorante, ele não conhece a verdade, ele não sabe o que é a verdade. Mas eu sei o que é, o que você sabe é mentira. A ignorância, na verdade, é o desconhecimento do que é. Mas a ignorância é treva, né? A ignorância é o desconhecer o que é. Mas a ignorância é a prepotência do querer saber o que não sabe. E se impor como quem sabe. Mas não conhece, é ignorante. Pela dureza do coração. Então, veja como a Escritura coloca sempre
a condição do homem é uma condição de completa treva, ignorância, de vaidade, obscurecidade, tudo o que diz respeito a um engano na mente do homem. O homem, a partir de então, depois da queda, passou a viver por muitos enganos. Um engano nunca deixou de ser engano. Sempre continuou. Aí veio Jesus. Quando ele vem, ele não foi a Meca, com todo respeito aos muçulmanos, lógico. Ele não se encarnou e não foi, como dizem, ele não foi à América do Norte, como querem os mormons, com todo respeito a eles. Eles acham que a Nova Jerusalém vai descer lá nos Estados Unidos. Ele não veio, se encarnou, e não veio, ele não foi a Sodoma nem a Gomorra. Ele foi à cidade santa, Jerusalém. Quando ele chegou lá, que ele olhou, os sacerdotes, gente, coisa mais linda, é sacerdote, vestido com as indumentárias de sacerdotes. Vocês têm ideia? Tinha um turbante e uma placa de ouro na fronte escrito santidade ao Senhor. Puxa vida, hein? Aí pensa agora numa veste talar. O que é veste talar? Uma veste que vai até os calcanhares. Vestes talares. Ou se quiser, veste talar. Tem as franjas do vestido lá embaixo. As orlas da manga. O sumo sacerdote trazia no peito um peitoral chamado éfode, com 12 pedras preciosas no peito, representando as 12 tribos de Israel. 2 pedras preciosas sobre os ombros, o turim e o tumim. Os líderes religiosos traziam os chamados filactérios, caixinhas postas sobre as mãos, amarradas, contendo dentro um pequeno rolo escrito os 10 mandamentos. Isso porque eles tiraram a ideia lá do Shema, de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala, o Senhor teu Deus é o único Senhor, isso falará aos teus filhos, andando, ao deitar, ao se levantar, colocarás como frontal dos teus olhos, levará nas tuas mãos. Eles colocavam na mão mesmo, literalmente. Então, sacerdotes bonitos, os escribas, eles eram zelosos pela lei, intérpretes da lei. Eles escreviam e interpretavam a lei, viviam para a lei 24 horas, os homens legalistas, o homem da escrita e da interpretação das escrituras. Os fariseus eram os zelosos pela lei, que defendia a lei, os advogados da lei. Pensa numa coisa bonita. Só tem gente boa. O que escreve e interpreta a lei. O que defende a lei. O mediador entre Deus e os homens, que é o sacerdote, sumo sacerdote. O templo sagrado, construído conforme a planta que Moisés recebeu no Monte Sinai. Tudo de acordo. A própria cidade, o lugar geográfico, foi escolhido por Deus. Eles tinham a lei, tinham os profetas, o templo, as festas sagradas, os sacrifícios sagrados, as ofertas sagradas, as indumentárias sagradas, os homens sagrados, tudo era sagrado naquele lugar. Aí Jesus chega naquele lugar. E aí Jesus começa a falar. Quando Cristo começa a falar, o que todas essas pessoas, sobretudo a casta religiosa dos líderes, falaram? Este homem traz uma nova doutrina. Ele não fala o que disse Moisés, nem o que disseram os profetas.
E Jesus continuou a dizer, não parou. E tudo que Cristo falava era diferente do que eles ouviam e do que eles sabiam. Jesus era para eles o seu antagonista. Eles tomaram a Cristo como inimigo. Eles passaram a perseguir a Cristo. Porque Cristo não vivia, não falava, não expressava, não chancelava, não ratificava nada do que eles diziam. Era tudo o contrário. Eles tinham o templo, valorizavam o templo e adoravam o templo. E Jesus falou, não, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus habita em templos vivos. Porque o Pai busca verdadeiros adoradores que não o adoram nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas o adoram em espírito e em verdade. Isso ia de encontro ao que eles acreditavam. Jesus fazia obras no sábado. Os judeus o acusavam de transgredir o sábado. Ele disse, olha, mas meu pai trabalha até hoje. Vocês estão aí comemorando o descanso de quem? Não, é porque Deus descansou no sétimo dia. O meu pai, não. O Deus de vocês pode ter sido o meu pai, nunca deixou de trabalhar e nem pode. Usando as palavras de Aristóteles, Deus é pura atividade. Ele não é inativo, ele não é estático, ele não tem como, hoje eu vou parar. Ele é vivo, é orgânico. Ele está constantemente no processo de criação e recriação de todas as coisas, sempre. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então é o que eles ensinavam de encontro. Nessa ocasião, os discípulos escolhendo espiga dia de sábado, foram falar com Jesus. Ao invés de Jesus falar, é verdade, está lá escrito aí, né? Pois é. Jesus não fala, ele fala, mas vocês nunca leram na Escritura? Que Davi entrou no templo. O que diz na sua Bíblia? Ele diz que pode entrar no templo? Não, pode entrar o sacerdote. Davi era sacerdote? Não, era rei. Então procura aí. Rei pode entrar no templo, no lugar santo? Vocês têm Bíblia? Vocês têm Bíblia? Já leram? Quem pode entrar no santo lugar? Só os sacerdotes. Só. E o sumo sacerdote, quando vai para o Santo dos Santos, que tem que passar por aqui, senão, né? Mas o homem comum, não. Não, mas ele é rei, mas o rei não está autorizado. Jesus falou, mas ele entrou. Ah, então ele transgrediu? Transgrediu. Ué, se está proibido de ele entrar e ele entrou, ele transgrediu. Ué, mas e agora? Agora vocês não sabem do restante. Ele entrou e estando lá dentro, ele ainda comeu os pães que lhe era proibido comer. E não entrou sozinho, entrou com uma turma de um povo meio sem futuro. Davi estava agregado com uma gangue de homens desesperados, desempregados, endividados e revoltados. Prato cheio para um certo povo daí, né? Por aí. E um povo de tanta revolta fez uma gangue e falou, não, vamos lutar. E esse povo falou, mas não pode entrar, vamos embora entrar todo mundo, eu sou o rei, bora. Mas não, bora entrar. Estamos com fome, vamos comer. Mas não pode, nós estamos com fome. Mas Deus vai nos matar, não vai. Nós estamos cobertos pela graça. Davi tinha uma visão espetacular, embora ele próprio não soubesse disso, no seu tempo. Mas ele falava umas coisas extraordinárias. Davi entendia coisas que pastores de hoje, ditos apóstolos, não sabem. Davi fez um salmo que diz assim, olha, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus em quem eu confio. Por que essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo é uma pessoa bendita? Porque pois ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas, debaixo de suas asas tu estarás seguro. Sabe por que tudo isso? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, porque fizeste do Altíssimo a tua morada,
nenhum mal te sucederá. Então, quando Davi entra no templo, ele entende que aquele templo, ele não é um lugar proibido para o homem. Ah, é um lugar proibido para o homem, pastor, está escrito. Ele é proibido para o homem de mente profana, porque se entendia que o sacerdote era santo. E o povo não é ungido, não é santo. Então, a pedagogia diz, só entra aquele que habita em Deus. O templo é um símbolo disso. Então, se você não ama o Senhor, não deseja pelo Senhor, você não pode entrar, porque se você o fizer entrando no templo de maneira profana, você profana. Mas se eu, não sendo sacerdote, o sou, ou sou sacerdote, não no nome, não no título, não no cargo, mas porque eu vou a Deus, eu falo com Deus, eu posso contatar a Deus, então eu entendo que esse templo é a cobertura do Altíssimo sobre a minha vida, nenhum mal me sucederá, e não sucedeu. Saiu de lá abençoado. Aí Jesus que conta essa história, ele fala, Davi entrou, comeu os pães e ficou sem culpa. Tá bom, para todos os efeitos, vamos fechar demonstrando que o homem, portanto, com a sua queda, se envolveu num tanto de enganos, num tanto de mentira, só é governado. Quando Cristo veio, só para a gente poder fechar no ponto em que paramos, que ele entrou em Jerusalém, que ele viu que tudo aquilo criava uma dissonância acerca de Deus, e que quando Cristo falava nos ouvidos dessa casta religiosa do templo, dos sábados, das festas, de tudo aquilo, quando Cristo falava, entrava nos ouvidos como uma dissonância nos ouvidos dele, não havia harmonia. Aí Cristo disse, olha, entenda uma coisa, olhem para mim, tirem os olhos do templo, dos sacerdotes, do sábado, dos altares, das ofertas. Olha para mim, aqui. Não é o templo, não é o sacerdote, não é o sábado, não é a festa, não é o sacrifício, não é o dízimo. Eu sou a verdade. Verdade sou eu, a pessoa. O que significa que o que não é Cristo é mentira, é ilusão, é vaidade, é engano. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Agora, para nós entendermos profundamente o que quer dizer quando Cristo fala, eu sou a verdade, porque Ele é a verdade, no próximo encontro, que não será na próxima quarta, já eu aviso para quem chegou por último, a verdade, eu vou trazer um conceito de verdade, para vocês entenderem essa relação. O que significa eu sou a verdade? A Escritura vai nos trazer, vamos entender profundamente isso, e nossa visão vai mudar, nossa vida vai mudar também.